Olá, bem-vindos ao Cidade Educa. Meu nome é Juliana Bernardini Francischini e a minha convidada de hoje é a Tatiana. Ela é orientadora e franqueada do Kumon em Farroupilha. Bem-vinda, Tatiana. Obrigada, Juliana. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui no programa, na Cidade Educa. E em nome do Kumon, da família Kumon, vim agradecer por esse convite. Sempre é nobre conversarmos sobre educação. Muito bem. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você. Então, assim, vamos iniciar falando do Kumon, tá? O Kumon é um método de aprendizagem que incentiva a autonomia das crianças. Exatamente. Né? Então, é um método de autoaprendizagem. A criança aprende sozinha, o método é focado no autodidatismo. Então, assim, explica para nós de que forma isso acontece, como é que a criança desenvolve esse autodidatismo. Certo. Bom, então acho que primeiro eu vou começar falando o conceito e o que o Kumon busca, né? O Kumon, então, é um método de ensino individualizado que busca, a partir desse seu conceito e dos seus materiais, desenvolver o máximo do potencial do aluno. O Kumon, ele tem um material que é autoinstrutivo e que, junto de uma orientação individualizada, ou seja, a partir da necessidade de cada aluno, a gente consegue desenvolver, sim, o foco, a concentração, a autonomia e a responsabilidade desse aluno, o que faz com que ele compreenda que o seu desafio diário ele pode ser transformado numa oportunidade de crescimento. Não só um conhecimento didático, né? Não só um conhecimento escolar, mas sim um conhecimento para a sua vida. Muito bem. E esse aprendizado, ele é de forma individualizada. Então, o aluno não trabalha em grupo no Kumon, né? Ele trabalha sozinho e também tem o apoio de um orientador. Exato. Como é que funciona esse trabalho individual? Certo. Esse trabalho, ele começa desde o momento em que o aluno busca o Kumon. Nós, por conceito, nós trazemos a família e o aluno para uma entrevista no Kumon e aplicamos a esse aluno um teste diagnóstico. Nesse teste diagnóstico, nós conseguimos compreender o conhecimento momentâneo, a capacidade momentânea desse aluno, como se fizesse uma fotografia do que ele conhece até esse momento. E esse é o ponto de partida. Então, a gente define para cada aluno o seu ponto de partida, que não tem exatamente relação nem com a sua idade e nem com a sua série escolar, e sim com aquilo que ele conhece naquele momento. Sabendo esse ponto de partida, o orientador trabalha com o material para aquele aluno, de forma que fortaleça e potencialize o seu conhecimento e que ele possa avançar a partir dali. As orientações acontecem em sala de aula para cada aluno, conforme a sua necessidade e também conforme o seu sonho, conforme até onde esse aluno quer chegar. Sim. E esse trabalho, né, do método Kumon, ele foca, ele desenvolve também a concentração do aluno e fala muito da confiança, do raciocínio. Me parece que o aluno vai adquirindo essa confiança a partir do momento que ele consegue realizar, que ele vê o resultado, que ele se percebe aprendendo de fato e que ele consegue avançar. Certo. Né? Juliana, isso que tu traz é muito importante. E busco novamente o teste diagnóstico. No momento que a gente conhece o aluno, a gente consegue compreender também o que ele conhece bem até esse momento. Muitas vezes o aluno está numa série escolar X, mas ele não alcançou todo aquele conteúdo que essa série disponibiliza para ele. Outras vezes ele está até além daquele conteúdo. Então, com esse teste diagnóstico, a gente conhece muito bem o que ele tem de muito conhecimento, o que ele tem de conhecimento fortalecido. Então, nós começamos os estudos no Kumon sempre num ponto fácil para esse aluno, de forma que a gente começa a trabalhar desde o primeiro dia a autoconfiança dele. À medida que ele percebe que ele consegue fazer com exatidão, com precisão, com bons resultados, ele se torna capaz e autoconfiante. E aí a gente vai avançando progressivamente nos conteúdos e na complexidade desses conteúdos.
Mas o aluno nunca trabalha no ponto difícil. Ele trabalha num ponto que ele consegue resolver, consegue se auto-resolver. O material, ele é um material auto-instrutivo, né? Então, à medida que ele vai lendo esse material, ele vai conseguindo se desempenhar e se organizando de forma que progressivamente ele aumente e amplie seu conhecimento. E de certo modo é motivador, né? Porque como ele percebe que, se ele percebe que ele não consegue, ele já não quer mais. Exatamente. Mas a partir do momento que ele percebe que ele consegue, que ele está avançando, que com o que está exposto ali ele vai avançando, eu acho que isso é uma motivação a mais para ele ter o desejo de querer aprender mais. Né? Com certeza. A gente compreende que a autoestima é fundamental. A autoconfiança é fundamental para que tu possa desenvolver a autonomia e, consequentemente, na sequência, um autodidatismo. E o aluno vai vencendo etapas. O próprio material do Kumon, material que é utilizado no dia, esse material didático, ele tem um crescente de complexidade. Então, ele começa fazendo um bloco com uma menor complexidade e dentro do mesmo bloco avança essa complexidade. É como se ele fosse vencendo etapas com seus próprios pés, né? Com as suas próprias mãos, melhor dizendo, Sim. né? Então, ele vai vencendo etapas e avançando no conteúdo. Isso. Eu acho que é importante também nós deixarmos bem claro que não é um reforço escolar. Com certeza. Né? Ele é um método de ensino à parte do colégio, à parte da escola, e também não é contraturno, né? Às vezes as pessoas que não conhecem bem, eu acho importante a gente falar disso, porque não é um reforço escolar, é um método que não tem a ver com o currículo escolar. Com certeza, isso é um ponto muito importante. Muitos pais vêm nos procurar a título de fazer reforço para o filho, entendendo que o filho está com uma dificuldade específica. E nós sempre conversamos nesse sentido e explicamos que a gente não tem como base a série escolar desse aluno. A gente, volta a dizer, a gente tem como base aquilo que ele já conhece até esse momento. Então a gente desenvolve o potencial do aluno e desenvolve diariamente dentro do Kumon, a partir da ferramenta e do material didático, a concentração e o foco. E essas são habilidades fundamentais que o aluno carrega para dentro da sala de aula. Então acaba que o método ajuda sim no rendimento escolar, mas não trabalha necessariamente com o mesmo conteúdo escolar. Ele ajuda à medida que foco, concentração, o desempenho dentro do Kumon acaba fazendo com que melhore também o desempenho escolar. Sim. O aluno fica dentro da unidade, Juliana, em torno de 45 minutos 2 vezes por semana, né? E nesses 45 minutos a gente trabalha muito essa postura de estudo, para que ele carregue para os próximos dias o seu estudo no lar, também para dentro da escola, né? E ele recebe tarefas para fazer em casa também, né? Isso. Além desses 45 minutos 2 vezes por semana, o método prevê que todos os dias em casa ele faça alguma atividade do material didático. Exato. As aulas no Kumon acontecem nas segundas e quintas-feiras, 2 vezes por semana. O aluno que faz uma disciplina, ele fica em torno de 30 até 45 minutos. Quando ele faz mais uma disciplina, esse tempo aumenta um pouco, né? Mas dentro desse conteúdo já organizado para ele, ele faz um material dentro do Kumon. Esse material que ele conclui dentro do Kumon, o professor, o orientador, melhor dizendo, ele revisa esse material, aponta para ele se tem algum ponto que não está correto e o aluno faz a sua autocorreção. Ele mesmo desempenha o papel de autocorretor, né? Que a gente mais uma vez estimula a autonomia e a autoinstrução. E ele leva para casa o material para fazer nos outros dias. Então ele vem no Kumon na segunda-feira e leva para casa material para terça e para quarta. Retorna na quinta-feira e leva material para casa sexta, sábado e domingo. A gente entende que o estudo no lar é fundamental, porque é com uma sequência, é com um estudo diário que fortalece o conhecimento e que possibilita que o aluno avance nos conteúdos.
e cria o hábito, né? O hábito de estudo é tão importante e de qualquer forma também esse hábito contribui para a vida escolar, né? Exato. Que é o reflexo desse método acaba tendo resultado também na vida escolar em função disso, do hábito. Ele percebe que não adianta só ele estar 2 vezes lá na sede da Kumon, 45 minutos, ele precisa também ter essa rotina no dia a dia. Exatamente. O hábito de estudo, ele é fundamental. E a gente trabalha, além realmente dos conteúdos, a gente trabalha de forma muito forte, assim, a importância do hábito de estudo, a importância da concentração, a importância de definir um horário de estudo, para que todos os dias se torne uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade pessoal, que o aluno acaba introjetando com certeza isso como relevante na sua vida e vendo que ele vai crescendo e atingindo novos objetivos, né? O objetivo não é só um objetivo escolar, é um objetivo para a sua vida. Ele se prepara para um futuro melhor. E com certeza, tendo um hábito de estudo bem firmado, é um aluno brilhante, né? Um aluno que vai se desempenhar de forma brilhante ali na frente. Claro. E assim, como professora, me parece que isso é um desafio muito grande. Porque assim, de modo geral, os alunos eles não estão habituados a essa disciplina de estudo diário. Com certeza. Né? Com então, certeza. eu acho que no início, talvez, não sei, aí eu gostaria que você explicasse como é que é para superar esse desafio, porque, de fato, de modo geral, os alunos não têm esse hábito de estudar diariamente por conta própria, de forma autônoma, né? Com certeza. Eles estudam quando o pai e a mãe mandam, ou quando pressionam, ou quando tem uma prova. Tem prova amanhã, então hoje eles estudam. Como é que se supera isso? Então, quando fazem contato conosco para perguntar sobre o Kumon, a gente realmente busca com que esses pais venham até nós, para a gente conversar sobre o método Kumon, sobre como funciona o método Kumon. Mas esse convite sempre se estende ao aluno. O aluno vem junto na unidade, entra em contato com o material, a gente mostra, disponibiliza todo o material didático e ele consegue se situar em que ponto ele está e aonde ele pode chegar. Mas essa conversa é uma conversa assim muito franca desde esse primeiro momento, de forma com que ele compreenda que é preciso que ele seja o protagonista da sua história, que ele tenha a responsabilidade de estudar. Nós somos facilitadores, orientadores, né? Mas nós não fazemos atividade para ele. Então ele vai para a Kumon, para a unidade, ele busca esse material que está num ponto ideal para ele. Não é um material difícil que ele não consiga resolver e não é um material fácil ao ponto de parecer banal. É um material que está num ponto ideal, que ele consegue se auto-instruir e desenvolver. E aí ele começa a ter progressos importantes. E aquilo que a gente programou e sinalizou lá no nosso primeiro encontro como uma meta possível de atingir, ele percebe que ele vai atingindo. Então se torna motivador. Se torna motivador porque 2 vezes por semana ele vai na unidade, percebe, vê esse resultado, mas ele vê que em casa, quando ele chega no seu estudo, ele consegue fazer. E de fato ele não precisa chamar pai, mãe ou outra pessoa para ajudá-lo. Ele consegue se desenvolver. Ele precisa reservar um tempo dele no seu dia para fazer. Que a gente costuma estimar um tempo de 30 minutos em casa, todo dia para estudo. E sabe, Juliana, que tem uma coisa bem interessante. Que no momento que ele desenvolve esse hábito de estudo, ele desenvolve também uma capacidade de fazer a sua atividade num tempo melhor. E ele acaba desenvolvendo as atividades da escola num tempo menor também. E o que ele percebe? Que sobra mais tempo para as suas outras atividades, para o seu lazer, para o seu convívio com outras pessoas, né? Então há um benefício assim no seu dia a dia, com certeza. Sabe que, lendo sobre o Kumon, eu li algo parecido com as atividades, elas são cronometradas, né? A resolução das atividades são cronometradas. E tem a prima do meu marido que mora nos Estados Unidos, e ela tem 2 filhos. E lá, as atividades todas são cronometradas.
e inclusive os temas de casa, as tarefas de casa. Eles Legal. têm que resolver problemas de matemática e eles têm que cronometrar tudo, e eles tentam vencer o tempo, eles estão sempre tentando vencer o tempo para desenvolver o raciocínio, a lógica, né? Exato. E aí me chamou a atenção que o Kumon também utiliza isso. Isso é histórico. O Kumon existe há mais de 60 anos. O idealizador do Kumon foi o professor Toru Kumon, que era um professor de matemática, que sentiu necessidade de trabalhar e desenvolver habilidades no filho dele, para que o filho andasse de forma independente em sua vida. E ele preparava já naquela época, em 1954, materiais autoinstrutivos para o filho. Quando ele chegava do trabalho, o professor do Toru Kumon olhava as atividades do filho, apontava onde tinha inconformidades e o filho no outro dia fazia autocorreção. Ele praticamente não encontrava o filho. Ele deixava um material autoinstrutivo para que o filho o fizesse. E ele determinava como muito importante, já sabiamente, o tempo. Né? Então, o tempo de início e o tempo de final. Por quê? Justamente para trabalhar o foco e a concentração. O momento que o aluno se disciplina, e se disciplina para que ele tenha um tempo para resolver aquele material, ele se programa, se organiza, baixa a cabeça e faz o material sem olhar para o lado, né? Então, o tempo é muito trabalhado nesse sentido, de forma que ele consiga resolver sem se cansar, inclusive, né? Mas que tenha um foco só para o estudo naquele momento. Então, é um outro item que é muito importante que tu leste, que a gente trabalha desde o primeiro encontro com o aluno. Quando ele vem para a unidade, que ele está disposto a participar do método, né? Que ele está disposto a iniciar, já no primeiro momento que ele senta para fazer a primeira orientação, nós apresentamos a unidade, apresentamos o material e apresentamos o bloco do dia, levando sempre muito em consideração o tempo. A gente trabalha com esse aluno com meta de tempo, inclusive, de tempo ideal e, obviamente, de acertos, né? Para que melhore o acerto. Muito bom. E quanto tempo dura o curso completo? Eu sei que eles podem iniciar desde a alfabetização, né? Mas de modo geral, o aluno que ingressa no Kumon, ele permanece por quanto tempo? Então, a gente tem histórias variadas, né? Mas a gente tem dentro de cada disciplina que a gente trabalha com português, com matemática e com inglês. Dentro de cada disciplina a gente tem um número de estágios. E o aluno, ele começa no estágio dele. Ele não necessariamente começa no início, né? Ele vai começar no estágio que ele está. E depende muito, Juliana, do ritmo que esse aluno adota, do tempo que ele disponibiliza para fazer esse material e do que ele sonha para a sua vida, né? Muitos alunos entram numa determinada disciplina e sonham em concluir o curso em até 1 ano e meio. É possível. É possível. A gente consegue trabalhar com ele de forma a organizar o seu material didático para que ele cresça num contínuo, né? E que faça de forma correta sempre, né? E disciplinada. Então depende muito de cada aluno e do sonho que ele tem, de onde ele quer chegar. Não obrigatoriamente ele precisa concluir a disciplina, mas a gente estimula que sim, porque o conhecimento não acaba, né? Quando termina o curso do Kumon, né? Então é um buscar de conhecimentos. A gente estimula realmente que ele siga, que ele continue estudando e ele vai provando uma coisa muito interessante que é a autoinstrução. Então ele passa a se desafiar, a conhecer outros temas que não a matemática, o inglês e o português, de forma autoinstrutiva. Ele desenvolve essa habilidade em outras disciplinas Com também, certeza, né? Com certeza. Com certeza. Bom, já falamos do método que foi desenvolvido por um japonês, né? E eu pergunto em relação a isso, o material foi desenvolvido em 1954 pelo professor Kumon, né? Que desenvolveu esse material para trabalhar com o filho. E a partir daí, esse material foi sofrendo adaptações ao longo do tempo, enfim. Que tipo de atualização, de reformulação o material recebe,
de quanto em quanto tempo esse material é reformulado? Como são essas atualizações? Certo. O material didático, lá no início, o professor Toru Kumon, ele fez o material didático de matemática. Tá? Com o tempo, foi agregado a língua pátria, no caso do Brasil, o português, e a língua inglesa. Todo esse material ele é revisado por uma equipe que revisa o material e nos envia o material anualmente. Tá? Então, sempre é revisado, acrescentado novos textos, atualizado, porventura, alguma regra, né? Assim se trabalha com material didático. O orientador tem capacitações sistemáticas. Além dos nossos encontros semanais que existem para discutir o material, nós temos capacitações sistemáticas junto de quem formula o material. Então é como se os orientadores recebessem cursos que são fornecidos pelos desenvolvedores. Exato. Do material. E são cursos sistemáticos, né? Atualizações sistemáticas. Sim, assim. sim. O aprendizado ele é autônomo, ele é individualizado, e você já comentou que o orientador ele aponta onde está o erro, mas ele não corrige esse erro. O próprio aluno é que vai buscar a solução para corrigir aquele problema, enfim. Como é que é feito isso? E se chega no ponto, por exemplo, que ele diz, não, eu não consigo. Ok. Na verdade, a gente tem o material do dia. Esse aluno já no enunciado, ele é estimulado a ler, ele é orientado a ler, sempre no enunciado. E o material conta muito com exemplos. Então, a partir do exemplo, ele identifica as próximas atividades. A gente sabe que o exemplo é muito importante, né? Só que muitas vezes numa sala de aula o professor acaba mostrando o exemplo e explicando, né? Então, no Kumon, no material do Kumon, por ser autoinstrutivo, esse exemplo dá um norte para ele. Mas é um exemplo bastante concreto, que ele consegue seguir nos próximos exercícios. E ele vai desenvolvendo. Se porventura ele não conseguir resolver ou tiver bastante dificuldade, a gente vai perceber ou ele vai nos chamar, né? E aí a gente trabalha com ele no primeiro momento fazendo perguntas. Como é que tu entendeste? Aonde está difícil? Como é que tu vê uma solução para essa atividade? Vamos buscar junto? Então a gente trabalha de forma que ele vá compondo o seu raciocínio de forma lógica para chegar no resultado preciso. Obviamente que quando não compreende, a gente trabalha de forma que ele chegue à compreensão, né? Mas num primeiro momento sempre estimulado com que ele enxergue o entorno, busque a partir do seu raciocínio uma resposta. Então essas dicas que vão orientando a chegar a uma resposta. Acho que essa palavra dica também é muito sábia. A gente traz dicas, aponta dicas que leva com que ele pense, olhe ele melhor, observe, né? Então elas são dicas que vão conduzindo o aluno a chegar numa resposta, a solucionar a dificuldade. Exato. E tem algum momento que vocês percebem, talvez, nesse ponto aqui, ele precisa de algo além, de algo a mais do que está ali no material didático. São fornecidos exercícios extras, além daquele previsto, certo, ou não? Na verdade, a gente trabalha muito com revisões. Tá? Então, diferente do reforço, né? Sim. A gente trabalha com revisão. A gente leva em consideração, a revisão ela é muito pensada. Não existe uma revisão para todos do material. Existe uma revisão pensada a partir daquilo que o aluno está conseguindo fazer. A revisão ela leva em conta o número de acertos, o tempo e essa compreensão para que chegue ao ponto de fazer, né? Então, como a gente tem dentro de um estágio crescente, a gente só avança a partir das revisões bem feitas. Então, a gente faz mais revisões sobre determinado tema, até que ele compreenda, e aí a gente avança. Né? O avanço, ele acontece realmente a partir de uma compreensão sólida, para que não fique lacuna, justamente com o objetivo dele se manter no ponto fácil, para que quando ele avance para o próximo estágio, ele se sinta capaz de avançar. Né? As revisões, elas são nesse sentido. Ótimo, muito bem.
os pais precisam estar comprometidos, né? Então, Sim. essa é fundamental também. A gente sabe que atualmente os pais estão cada vez mais ocupados, não é? E às vezes, assim, não há esse comprometimento não por falta de querer, mas sim por não conseguir mesmo, né? E como é que se resolve isso? Como é que o Kumon trata, chama para conversar? Porque às vezes no início, me parece que no começo até todo mundo se ambientar, saber exatamente como, não, ali no Kumon é assim que funciona, eu preciso me adaptar, né? Como é que vocês resolvem, enfim, chamam a família para essa eu acho conversa? Que essa relação de transparência, ela é obrigatória, assim, né? Então, desde esse primeiro contato, a nossa relação é muito transparente com os pais. A gente aborda, desde o primeiro contato telefônico, a importância de conversar sobre o método, sobre como o método pode ajudar o filho, né? E como o método pode potencializar o filho, né? Porque não necessariamente uma família procura porque a criança tem dificuldade. Sim. Muitas vezes é porque a criança quer aprender algo a mais, quer aprender além daquilo que é oferecido a ela. Então a gente trabalha com essa família, desde um primeiro momento, a importância da família organizar determinadas coisas para que isso aconteça, para que aconteça um bom desempenho. Por exemplo, um ambiente favorável para o estudo, né? Proporcionar esse tempo dentro de casa para que a criança possa fazer atividade. E a gente trabalha também com eles esse objetivo, essa meta para a família. Onde é que a família e o aluno quer chegar? Bom, para isso, que a família quer chegar, que essa criança quer chegar, nós precisamos de um envolvimento, né? E a gente faz reuniões sistemáticas para ir mostrando o resultado para esses pais, né? Então a gente faz sempre um feedback, praticamente em todas as aulas, quando o pai busca o filho, há um feedback. E além disso a gente faz reuniões para mostrar o resultado palpável, né? A gente vai mostrando a evolução dessa criança. A grande maioria quer muito ver esse desenvolvimento, se interessa muito pelo filho crescendo ou pelo filho sanando alguma dificuldade, né? Então eles estão conosco, estão envolvidos. O Kumon só funciona se a orientação ela for de fato individualizada, pensada, planejada de acordo com o sonho daquela família, daquela criança, se a família estiver junto e se o aluno, né? O aluno, como eu disse antes, ele é o protagonista. Ele precisa querer, né? Ele precisa querer. Aqui em Farroupilha vocês trabalham em português, matemática e inglês, né? Isso. E no português, desde a coordenação motora para a alfabetização, né? Para escrita, a alfabetização, a caligrafia também, para os pequenininhos, né? Até áreas mais complexas, aí vai depender do teste de nivelamento do aluno. E na matemática, no português também, vocês desenvolvem muito a capacidade de leitura e compreensão, interpretação textual. Exato. Não é? E em relação à produção de texto, como é que se coloca isso? Tá certo. A gente começa, então, como todas as disciplinas, né, num crescente. No português, nós começamos com a pré-alfabetização, como tu disseste. Com todo esse material, assim, antes da escrita, anterior à escrita, né? Mas que já começamos com o traçado, a desenvolver a caligrafia, reconhecimento de letras, e entramos na alfabetização propriamente dita, né, desde a fase da memorização até a alfabetização propriamente dita. O estágio vai crescendo de forma que nós chegamos na síntese, né? Acredito que também tu já tenhas lido, a gente trabalha com cerca de 400 textos diferentes ao longo dos blocos de exercício, de forma que atinja diversas culturas, né? Então, se amplia muito o vocabulário desse aluno. No momento que ele lê bastante, que compreende o texto e que tem esse poder de síntese, que é o objetivo principal, a gente compreende que sim, que acaba acontecendo um fortalecimento e uma capacidade de execução ou de produção textual, tá? Porque
acho que tu concordas comigo, ele tem uma boa compreensão e consegue fazer síntese, é possível fazer produção textual, né? Sim. De uma forma organizada. Sim. De uma forma organizada. Essa produção é trabalhada no método ou ainda não? Não. Nós trabalhamos a compreensão textual e a síntese. Sim. Tá? A síntese. E agora, no momento de pandemia, né, eu acho que muitos pais estão muito preocupados com o processo de alfabetização das crianças. Muitas crianças estão em casa, tendo aula online, e eles têm dificuldades de ensinar, de alfabetizar o filho. Nós sabemos que essa função, né, é do professor, é do pedagogo, enfim. Em que medida o Kumon ajuda nesse processo de alfabetização? Seria um ponto de apoio para esses pais que estão com dificuldades de ensinar as crianças em casa? Eu acredito que sim, também como um apoio, né? Da mesma forma que com as outras idades a gente faz esse teste diagnóstico, a gente faz com o aluno pré-escolar, né? Na fase de pré-alfabetização e na fase de alfabetização. Então, a gente disponibiliza esse material, trabalha em sala de aula e, nesse caso, a gente trabalha junto dos pais como eles darem continuidade em casa. Né? Então, todo o material que é autoinstrutivo, no início ele precisa de alguém para conduzir. Né? Eles são pequenininhos. São pequenininhos, eles ainda não têm a leitura, eles não têm a compreensão exata do exemplo. Então, os pais são trabalhados juntos. A gente disponibiliza esse material, mostra o material e organiza uma sequência para casa. Não sei se eu faço me entender. Sim. E aí é possível trabalhar a alfabetização dessa forma. Nós trabalhamos muito tempo com o Kumon só online. Hoje a gente tem aula presencial, né? Mas aí esse trabalho antes era feito de forma online, orientador, aluno e a família. E a família participando desse processo. Temos excelentes resultados. As crianças se alfabetizam bastante rápido, porque da mesma forma que os maiores, eles também estudam todos os dias. Desde esse momento da memorização, que é tão importante para alfabetizar, né? Quanto da escrita, que é tão relevante, né? O traçado, por exemplo, até a leitura, né? Propriamente dita. Sim, com certeza. Então, Tatiane, eu agradeço, né, a tua presença aqui. E o espaço fica à tua disposição para comentar sobre algo que eu não tenha questionado, enfim, que eu não tenha comentado, alguma coisa que você queira falar para as pessoas que estão nos assistindo. Certo. Na verdade, Juliana, eu acho que a gente abordou de tudo que o método traz, né? Eu acho que o Kumon, assim, a gente tem grande orgulho de estar dentro da família Kumon, porque a gente vê o benefício na comunidade escolar, né? A gente, de fato, vê, assim, crianças se formando além do conteúdo escolar, se formando para a vida, né? E a gente sabe que funciona. A gente sabe que funciona, a gente sabe a relevância de uma pessoa que tenha desenvolvido na sua vida habilidades como a concentração, como o foco e principalmente a responsabilidade, né? Como é bom ter pessoas responsáveis, como é bom ter pessoas autônomas e responsáveis. E a gente sabe que a gente consegue trabalhar para isso. A gente vê resultados brilhantes no nosso dia a dia. As crianças que começam a trabalhar essas habilidades. Começam sem autonomia, mas desenvolvem autonomia, desenvolve essa autoinstrução e caminham para o autodidatismo. É um trabalho belíssimo, é um trabalho que, desde o início, trabalha com a importância no estudo do lar, é fundamental. A gente diz que o Kumon não faz milagre, não faz, né? A gente precisa de fato da família, precisa do aluno bastante interessado e precisa do tão nobre estudo no lar, a continuidade, né? Para desenvolver um hábito de estudo que leve essa pessoa de forma brilhante para frente, né? Mas também o Kumon, a gente falou muito de criança, o Kumon também está aí para adultos, o Kumon não tem idade. Olha, né? que interessante. Que bom que você falou. Então o Kumon não tem idade, assim, né? A gente, até que idade eu posso ir pro Kumon? Até quando tu tiver interesse de aprender, né? Então, assim, o Kumon é bacana, o Kumon de inglês, por exemplo, né?
O adulto ele se beneficia muito do Kumon de inglês, assim como a criança, é claro, mas trazendo para o adulto, né, se beneficia muito com o inglês, porque ele entra em contato com uma língua nativa, né, ele aprende com uma língua nativa com esse audiobook, né, e na aula ele exercita uma pronúncia correta e uma audição correta do inglês. A matemática para um adulto, a matemática ela traz, é um exercício diário que traz conceitos que tu tinha lá atrás e tu pode resgatar, né? E ajuda muito na concentração, ajuda muito no foco. Existem adultos que estudam matemática para estudar com seu filho ou com seu neto, né? Isso é muito bacana. Coisa bonita, né? É muito bonito, sabe? É muito gostoso ver essa evolução. A gente tem alunos também que buscam o Kumon para ajudar na formação do mestrado, Kumon de português, para poder realmente compreender e sintetizar textos. Então, assim, o Kumon está aí, desde a alfabetização e não tem limite, da pré-alfabetização, perdão, e não tem limite, né, para a gente buscar o Kumon. De fato, é prazeroso ver esse avanço, assim, e a gente conseguir avançar em todas as idades, né? A gente vê o brilho no olho e potencializar. Todos somos capazes, né? Todos somos capazes de aprender e de crescer, né? Isso mesmo. Que bom, Tatiana. Muito obrigada pela tua presença, obrigada pelos teus esclarecimentos sobre esse método de ensino que passei a conhecer mais agora e, de fato, é muito interessante, me parece muito bom, né? Então, parabéns, Obrigada, sucesso. Diana. Obrigada, eu quero que te sinta também convidada para visitar a nossa unidade aqui em Farroupilha, né? A gente tem diversas unidades por todo o Brasil e fora do Brasil, mas te sinta convidada para conhecer. Esse é um prazer, se puderes ir até lá. Muito obrigada, com certeza. Obrigada a vocês. Então, Cidade Educa fica por aqui. Até a próxima.